Satya Vihina Yaparada Shai Shitastu Kamandi Tarangamandi Kripa Maikam Sharanam Pavanam Inde Namaste Charanarvindam Jami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhurasmitasam Jami Radham Karuna Bhaladam Tato Namaste Gatirna Patir Jai Shri Radhe Jai Giriraj Maharaj Shri Jagannatha Mishra Shatimata Devi Ki Jai Shri Navadip Dham Ki Jai. Então nós estamos lendo toda quinta-feira, pela misericórdia de Guru Gauranga, o Vaishnava Siddhanta Mala, que é complementar aos capítulos 13 a 26 do Shri Javadhan. Ao pedido de Srila Van Maharaj, nós estamos tentando entender o que vem a ser esse Dashamula Tattva. Quais são essas 9 verdades fundamentais e essa evidência impressionante, essa prova dessas verdades que se chama Veda Shastra, especialmente Bhakti Shastra, Gaudiya Vaishnava Bhakti Shastra, mais especialmente, né? Porque os Gaudiya Vaishnavas são representantes de uma das 4 Sampradayas Vaishnavas autênticas, e eles são aqueles que detêm a tocha, o achote sempre aceso da conclusão filosófica maior de Achintya Bheda Bhedatattva, proposta diretamente por Sriman Mahaprabhu. Aí nós estávamos no capítulo 9 desse livrinho. Talvez eu repita uma pergunta ou outra, mas é interessante porque Srila Baladeva Vidyabhushan, repetindo Shripad Madhvacharya, está falando das impurezas a serem evitadas na prática do serviço devocional a Krishna. Ele diz que são 3 impurezas: o desejo de prazer material dos sentidos, o desejo da liberação impessoal e o desejo de poderes místicos. Aí o discípulo vai fazer perguntas para especificar cada um dessas 3 impurezas, de maneira que a gente tenha uma noção clara para poder evitá-las. Os desejos de prazer material do sentido também se subdividem em 3 categorias: o desejo de prazer ou o desejo de experimentar os prazeres sensuais mundanos, número 1, o desejo do prazer de conquistar os planetas materiais celestiais, número 2, na próxima vida, é isso? Número 3, o desejo de alcançar a paz, que é resultado da renúncia árida. Se você renuncia a todos os objetos sentidos, se você controla a mente à força, e se você pratica durante anos e anos e anos, com muita determinação, então você satisfaz um desejo mundano, né? Porque você vive em paz. Então essas são as 3 facetas da satisfação material dos sentidos, ou da satisfação dos sentidos materiais, né? Então isso pode falar assim. Aí vem uma outra pergunta muito interessante, que é uma pergunta que sempre visita a nossa consciência. A pergunta é assim: como vamos conseguir manter o corpo se abandonarmos os objetos sentidos, se abandonarmos os princípios religiosos que promovem a felicidade na vida seguinte, e se abandonarmos a renúncia? Como isso beneficiará o mundo? Como isso nos aliviará dos incômodos surgidos devido ao apego à matéria?
Aí a resposta é impressionante, que na resposta se diz: não devemos rejeitar os objetos sentidos, muito menos os princípios religiosos destinados ao bem-estar do mundo, muito menos a renúncia que promove a paz. Pelo contrário, devemos abandonar o apego a essas coisas devemos abandonar o apego aos objetos sentidos e o desejo de desfrutar dos objetos sentidos. Não é questão de rejeitar os objetos sentidos, não é uma questão de rejeitar os princípios religiosos, não é uma questão de rejeitar a renúncia que promove a paz interior, mas é uma questão de abandonar o apego aos objetos sentidos e o desejo de desfrutar dos objetos sentidos. Como naquele verso Savai Maná Padaravinda que descreve um verso do Srimad Bhagavatam muito lindo, que descreve as características da devoção pura de Ambarish Maharaj, como ele usava todos os sentidos, os objetos sentidos, a mente, a inteligência, a família, o reino, tudo, ele usava tudo a serviço da sua belíssima Thakurji, Radha Krishna Thakurji. Então, com as pernas ele caminhava para o templo, com os braços e as mãos ele fazia vários sevas, como cozinhar para a deidade, lavar a roupa da deidade, limpar o altar, oferecer arati, né? A cabeça ele usava para prestar reverências, para pensar na filosofia que enaltece a posição transcendental de Thakurji. Então ele estava 24 horas usando os sentidos, os objetos sentidos e todos os outros elementos que supostamente constituem o mundo material a serviço de Krishna. Então isso chama-se Yukta Vairagya. Ele está praticando a verdadeira renúncia. Que a verdadeira renúncia é nós praticarmos, oferecer tudo que vem para nós de volta para Krishna. Porque quem nos deu foi Krishna. Krishna nos deu o corpo, Krishna nos deu a inteligência, Krishna nos deu os sentidos, os objetos sentidos, Krishna nos deu uma família, né? Tudo isso que nos deu foi Krishna. Então, devoto é aquela pessoa que devolve para Krishna em gratidão, por gratidão. E é uma gratidão que se desdobra eternamente, porque Krishna, ele é eternamente Karuna Sindhu. Ele é eternamente um oceano infinito de misericórdia. Então ele está sempre, quanto mais o sadhaka, quanto mais o ser vivo se aperfeiçoa na prática de bhakti, mais Krishna dá para ele. Krishna dá cada vez mais joias de percepção espiritual. Krishna dá tudo que ele imaginava e tudo que ele não imaginava. E ele se mantém, como aqui diz, né? Ele se mantém desapegado de tudo isso que Krishna dá para ele, né? Mas ele se apega, sim, aos objetos transcendentais, no sentido puro dessa noção, né? Ele se apega à sua Thakurji, ele não pode viver sem Thakurji. Como Ambarish Maharaj, ele não conseguia passar um minuto sem ter o darshan de Thakurji, oferecer alimento para Thakurji, cantar para Thakurji. Na hora de tomar a prashada, ele estava pensando em Thakurji, ele via que a prashada não era diferente de Thakurji, né? Então é disso que Shripad Madhacharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, Baladeva e Vijayabhushan estão nos demonstrando aqui. E aí o discípulo ele fica confuso, mas como será possível aliviar-se dos problemas todos que surgem por causa do apego à matéria? Fica parecendo algo meio sem pé nem cabeça, né? Se os objetos sentidos levam a mente a desfrutar, como é que você vai fazer para usar os objetos sentidos em serviço devocional, né? Aí a resposta é: enquanto seguirmos o sistema de Varnashram Dharma, a instituição que divide a sociedade em 4 divisões sociais e 4 divisões
espirituais, ocupacionais, né? Ou 4 fases da vida, né? Então, enquanto alguém estiver seguindo esse sistema, deverá prosseguir cumprindo com todos os deveres ligados ao corpo, à mente e à sociedade, necessários segundo aquele sistema. Deve realizar todas as atividades de tal maneira a que elas diretamente se tornem assistentes no cultivo do serviço devocional a Shri Krishna. O exemplo, novamente, é Ambarish Maharaj, né? O exemplo Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, ele um dia chegou perto de Krishna e falou: Krishna, os seus bhaktas são todos muito pobres, andam com roupa rasgada, muitos não dormem debaixo de árvores, muitos praticamente aos olhos do povo passam fome. Então, se é assim, como é que as pessoas vão se sentir atraídas a Bhakti? Então, para mim, eu peço que você me dê toda a opulência do mundo, toda a opulência do universo, de maneira que as pessoas entendam que um Bhakta seu, ele sabe usar o nada que Krishna lhe dá, ou tudo que Krishna lhe dá, da mesma maneira. Então, Yudhishthira Maharaj, ele, depois que a guerra de Kurukshetra acabou, ele se tornou praticamente o imperador mais opulento que o planeta Terra jamais viu. Mas ele usava cada centavo de rúpia, né? cada centavo do ouro que ele tinha no palácio, que ele tinha nas suas jazidas de ouro, ele usava a serviço de Krishna e dos devotos de Krishna. Ele servia os brahmanas, os vishis que viajavam, dando seu importantíssimo Harikatha, os sadhus. Então, esse é um exemplo, é uma passagem interessante da vida de Yudhishthira Maharaj, que reflete como funciona o relacionamento de Krishna com seus grandes bhaktas. Ninguém deve agir de maneira a criar obstáculos a seu cultivo do serviço puro a Shri Krishna. Qualquer que seja a situação em que esteja, deve sempre nutrir a tendência a ocupar-se em devoção, realizando atividades diretamente dedicadas a Shri Krishna. Basicamente, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. Fazendo assim, todas as suas atividades materiais, atividades religiosas de renúncia, levarão à perfeição máxima. Então, muito importante esse trecho aqui. Esse trecho tem a sua contrapartida no Dashamula Tattva, em que Srila Bhaktivinoda Thakur, replicando com alguns acréscimos de esclarecimento, mas replicando as verdades fundamentais apresentadas originalmente por Sripad Mandacharya. Uma dessas verdades é Bhakti Abhideya Tattva, a verdade sobre o processo que vai levar a essa perfeição máxima mencionada aqui. Sadhya, sadhana leva a sadhya. Aí outra pergunta é: quando os deveres materiais forem muito diferentes da realidade espiritual, como será que o cumprimento desses deveres nutrirá a nossa natureza espiritual eterna? Boa pergunta. Se você tem obrigações no mundo dos homens, né? No mundo dos homens e das mulheres e das crianças e dos adolescentes e dos idosos, então se você tem diversas obrigações, mas algumas delas sejam por demais diferentes da realidade espiritual. Por exemplo, o Deva fala sobre isso também. Por exemplo, você pode ter algum familiar que não seja devoto, que não seja vegetariano, né? Que não siga exatamente os 4 princípios, vamos dizer assim, além de não ser vegetariano,
E em algumas circunstâncias você vai ter que assistir, ajudar, servir a esse familiar. Então Gurudeva disse que os grihastas, ou aqueles que vivem numa condição de grihastas, como é que é viver numa condição de grihasta, de chefe de família? É você viver, ter independência financeira, você ter autossuficiência econômica, né? O que é muito importante para a sociedade, claro, né? Como o Gurudeva sempre explica, os Shastras também explicam. Se não fosse pelos grihastas, se não fosse por Jashoda Maiya e Nanda Baba, o que seria de nós? Né? Se não fosse pelos Brahmanas, Jagrata Mishra e Satyamata, o que seria de nós? Os grihastas, Advaitacharya, grihasta, Shivaji, grihasta. Então, se não fosse por esses grihastas, Krishna é grihasta, né? Dwarka ele é grihasta. E em Vrindavan ele vive com um grihasta embutido, porque ele está sempre envolvido nos seus passatempos amorosos com Radha, Srimati Radhika e as outras Brajagamani. Né? Então essa é o que Gurudeva fala, que se você é grihasta, mesmo que você tenha um familiar, especialmente se for um familiar mais idoso, como seu pai e sua mãe, você deve cuidar deles, você deve prover para eles, né? Se houver necessidade, você deve fornecer a manutenção, a preservação deles. Mas se você for um renunciado, né, você deve servir ao seu santo mestre. O Srila Gurudeva explica. Mas aqui vamos ver o que responde Srila Bhaktivinoda Thakur. Quando os deveres materiais são por demais diferentes da realidade espiritual, como será a prática deles ou o cumprimento deles? Como será que o cumprimento desses deveres nutrirá a nossa natureza espiritual eterna, nossa Swabhava, né? A resposta é: o segredo é ocupar todas as atividades dos sentidos, todo o conhecimento materialista e todos os relacionamentos materiais em relação ao serviço devocional a Shri Krishna. Devemos ocupar todos os sentidos a serviço da sagrada deidade, a sagrada forma da deidade do Senhor, honrar os remanentes do alimento oferecido ao Senhor, Prashada, e sem parar de escrever suas qualidades maravilhosas. Devemos também cheirar as folhas de tulasi untadas de polpa de sândalo, oferecidas aos pés de Krishna, ouvir e falar sobre seus passatempos, estar em contato com pessoas e coisas relacionadas a Krishna, ter o darshan de Krishna no templo e dessa maneira aumentar nosso apego a Shri Krishna. À medida que aos poucos dedicamos todas as atividades a Shri Krishna, nossos deveres não interferirão nessas atividades. Muito pelo contrário, serão assistentes na conquista da perfeição espiritual ou estado de Bhava Dasha. Como nós vemos, né, tantos devotos que proporcionam aos seus familiares chamados não devotos, proporcionam a eles a oportunidade de Agyata Sukriti, levam prashada, né, levam uma guirlanda, dão um livro de presente, ou se são familiares que têm abertura para isso, explicam sobre a filosofia, né, sobre as verdades fundamentais, né, Deus, o ser vivo, né, essas verdades fundamentais, Deus, o ser vivo que é alma condicionada, o ser vivo que é alma liberada, né, Shakti, a energia de Krishna, uma delas é o ser vivo, a Srimati Radhika é a personificação da energia de Krishna, tá? Né? Abhideya, o processo de serviço devocional, Prayojana, a meta do serviço devocional, né? E dessa maneira, à medida que essas pessoas, mesmo que elas
externamente não sejam devotas, à medida que elas abram o coração, então você, sendo grihasta ou vivendo como grihasta, pode ir aos poucos apresentando, ou se não houver aceitação nenhuma, pelo menos você ter humildade, praticar a humildade de tal maneira que eles não vejam saída além de reconhecer como que você se tornou um ser humano tão interessante, né? Porque um ser humano, um devoto ou uma devota que praticam a verdadeira humildade, eles são sempre muito queridos, né? Esses 4 princípios que Mahaprabhu ensinou, Trinada Pisa Nichana Tarora Pisa Rishuna Amanina Mandana Kitanya Sadhari. Essas 4 qualidades, esses 4 princípios, todos aqueles que praticam essas qualidades se tornam queridos de toda a sociedade humana. Porque pessoas que praticam essas 4 qualidades, elas se libertam da inveja, né? Que é o pior dos anatas, a inveja. Mas enfim, vamos agora ouvir Premdas Babaji Mahashaya no primeiro capítulo, em que Babaji Mahashaya está falando para Sannyasi Thakur. A região limítrofe entre a terra e a água de um rio é conhecida como Tata, ou como praia. Esta Tata pode ser considerada tanto terra quanto água. Em outras palavras, ela se apresenta tanto na terra quanto na água. A Aishi Shakti divina, que fica nessa região fronteiriça, assimila as propriedades tanto da terra quanto da água, por assim dizer, em uma só entidade existencial, a Diva. A natureza da Diva é espiritual, mas mesmo assim a sua composição é tal que ela pode se deixar controlar por Jada Dharma, a natureza inerte. Portanto, a Bada Diva, alma condicionada, não está além de todo vínculo com a matéria, ao contrário das divas no domínio espiritual, no reino espiritual. Não obstante, a diva, é diferente da matéria bruta por causa de sua natureza espiritual animada, uma vez que a diva é por natureza diferente tanto dos seres puramente espirituais, os Mahapurushas, quanto da matéria bruta. O ser vivo, a diva, é classificada como um princípio em separado, um princípio distinto. Portanto, a distinção eterna entre Bhagavan e a diva, portanto, é necessário aceitar a distinção eterna entre Bhagavan e a diva. Então, tudo isso que Premdas Babaji Mahashaya está explicando brota do conceito de Dharma. E os vários níveis de Dharma, Varnasham Dharma, Swadharma, Nitya Dharma, Namitika Dharma. Bhagavan, Shri Krishna, é o regente supremo de Maya, sua potência externa que cria a perplexidade. Maya esta sob seu pleno controle. A diva, por outro lado, pode, em certas circunstâncias, estar controlada por Maya, pois ela está sujeita à sua influência. Daí, esses 3 princípios, Bhagavan, a diva e Maya, são reais e eternos, são Paramatika Satya, são reais e eternos, né? Diva, Bhagavan e Maya. Desses 3, Bhagavan é o princípio eterno supremo e é o alicerce dos outros 2 princípios, é a fundação. A seguinte afirmação da Katha Upanishad 2.2.13 confirma isso. Nitya Nityanam Chetanais Chetanam. Ele
Krishna é o Eterno Supremo entre todos os Eternos e é o ser senciente fundamental entre todos os seres sencientes. Senciente é uma palavra que Prabhupada usava, que os Vaishnavas na Índia usam, uma palavra muito rara, senciente. É como ser senciente significa ter noção da sua própria sensibilidade, né? Porque essa sensibilidade é uma das características da presença da alma no corpo, das espécies de vida, né? Então, de acordo com o maior ou menor grau de senciência, então a diva ela vai estar com a consciência completamente atrofiada, embotada, ou ela vai estar com a consciência completamente desabrochada, né? A diva, por natureza, é tanto serva eterna de Krishna quanto uma representação de sua potência marginal. Isso demonstra que a diva é diferente de Bhagavan, todavia, ao mesmo tempo, não é separada, não é distinta dele. Ele é, portanto, uma manifestação ao mesmo tempo igual e diferente. Beda Prakash. Não, perdão, a diva, estou falando da diva aqui. Isso demonstra que a diva é distinta de Bhagavan, todavia, ao mesmo tempo, não é distinta dele. Ela, a diva, portanto, é uma manifestação que é diferente e igual. Ela é Beda Prakash, de Vera Sevakahoi, Krishna Das, Tatasta Prakasha Beda Prakash. Esqueci uma frasezinha na segunda linha, sempre me esqueço. A diva é sujeita ao domínio de Maya, a passo que Bhagavan é o controlador de Maya. Eis aqui uma distinção eterna entre a diva e Bhagavan. Por outro lado, a diva é, por sua natureza constitucional, um ser transcendente, Chidvastu. E Bhagavan também, por natureza, é Chidvastu. Além disso, a diva é uma potência especial de Bhagavan. Neste caso, aqui está a eterna igualdade entre os dois, que os dois são Chidvastu. Os dois são princípios vitais eternos. Quando a distinção e a igualdade se encontrarem ao mesmíssimo tempo, a distinção eterna será proeminente. Então, se você está ao lado de Diva, Sadhaka Diva, que alcançou a perfeição, e Sadhaka Diva está tendo darshan de Krishna, você pode, por um lado, perceber que essa Sadhaka Diva perfeita está sentindo vários sintomas de êxtase, está experimentando vários sintomas de êxtase, porque ela está tendo darshan de Krishna, está vendo a forma belíssima de Krishna, né? Então, nesse momento, você pode pensar, a não distinção, a igualdade entre eles é que os dois são completamente transcendentais. E a diferença entre eles é que um é infinitesimalmente transcendental, ao passo que o outro é infinitamente transcendental. Aí Srila Premdas Babaji Maharaj continua dizendo: o Nitya Dharma da diva é a servidão a Krishna. Quando ela se esquece disto, fica sujeita à tirania de Maya. E a partir desse mesmo momento, ela se desvia, se afasta de Krishna. A queda da diva não acontece no contexto do tempo material. Importante. Não existe um quando para a queda de diva. Então, em função disto,
as palavras Anadi e Bahimurka são usadas, significando que a diva tem estado separada de Krishna, desviada de Krishna desde tempos remotos. Então, por um lado, Balaji está dizendo que não é que a diva tenha caído num dado momento histórico, ou seja, ela está nessa condição desde tempos remotos. Desde o momento em que esse desvio acontece e a diva entra em Maya, seu Nitya Dharma, a sua função eterna, se perverte. Portanto, por estar em contato com Maya, a diva desenvolve Nisarga, a natureza adquirida, que deste modo facilita a demonstração de sua função temporária e de sua disposição temporária, conhecidas como Naimittika Dharma. O Nitya Dharma, função eterna, é um só, indivisível e impecável em todas as diferentes situações. Esse é o Nitya Dharma. A diva, ela pode estar esquecida, mas o seu Nitya Dharma está sempre presente no seu coração como forma de semente transcendental. Bhakti Lata Bija. Essa Bija, essa semente, está sempre ali. E nada, como Krishna diz, não tem nada que corte, que queime, que molhe, que sopre, que mate. Né? Não tem nada que altere essa condição da diva. Né? Então, o Nitya Dharma, a função eterna, é um só, indivisível e impecável em todas as situações diferentes. Mas o Naimittika Dharma, a função temporária, que é uma característica da Nisarga, da natureza adquirida da diva, assume muitas formas diferentes quando observada em circunstâncias diversas e quando descrita de diversas maneiras por homens de opiniões divergentes. Tendo falado assim para Mansa Babaji, parou e começou a cantar Shri Harinama Japa. Ao ouvir aquela explicação das verdades espirituais, Sannyasi Thakur prestou prostradas reverências a seu mestre e disse: Prabhu, vou refletir sobre todos esses assuntos ainda hoje, e amanhã vou lhe fazer algumas perguntas a seus pés de lótus. Vou lhe trazer mais alguma dúvida que apareça e submetê-la a seus pés de lótus. Então aqui se encerra brilhantemente o primeiro capítulo do Jaiva Dharma. Em que, aproveitando a presença de um discípulo qualificado como Sannyasi Thakur, Prem Das Babaji Mahashaya fala bem claramente, dando analogias bem interessantes de Dharma Tattva, Dharma Jnana, o conhecimento, a verdade sobre essa palavra mágica chamada Dharma, Nitya Dharma, Sanatana Dharma, Jaiva Dharma. Né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satyanandra. Perdão. Satyanandana Gora Hari, Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki Jai, Viraj Maharaj ki Jai, Shri Jagannath Mishra Maha Mahotsava ki Jai, Shri Shachamata ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Shri Braja Mandala, Shri Goda Mandala Parikram ki Jai, Panchakapata Vasha, Kripa Sindhu Devacha, Pachatam Prabhu Vaishnava Dandavat Pranam Jai Shri Radhe.